Caio Otávio morre em 14 depois de Cristo. E a sua morte trouxe um grande problema para Roma. Não se sabia ao certo quem era o seu sucessor. Ele tinha nomeado como sucessores seus 2 netos, mas os 2 morreram. Depois ele nomeou como sucessor o almirante Agripa, aquele que fez as grandes obras públicas de Roma em nome do imperador. Mas Agripa também morre. Então quem acaba assumindo o trono de Roma era um homem que não queria assumir o trono. O imperador Tibério, que era filho adotivo de Caio Otávio. Tibério governa de 14 a 37 depois de Cristo. E tem um governo bastante curioso. Um poeta romano chama Tibério de Tristissimos Hominum, ou o homem mais triste do mundo. Né? Tibério era calado, quieto, recluso, não gostava das aparições públicas, não gostava de assistir às lutas gladiadoras, não gostava do assédio popular. Tibério era um general conservador, ciente de seus deveres como militar, comandou tropas, teve muito sucesso, conquistou grandes regiões para o Império Romano, mas de fato não era um governante popular. Tibério, nos primeiros anos de governo, consegue lidar bem com a sociedade romana e com suas atividades. Mas mais para o fim do seu governo, ele simplesmente entrega a responsabilidade a um de seus generais, chamado Macro, e se retira de Roma. Passa a viver na ilha de Capri. Há muita curiosidade sobre essa reclusão de Tibério. Alguns historiadores dizem que ele ficou completamente louco, alguns dizem que ficou louco por causa da sífilis. Não se tem certeza de nada. O que se sabe é que Tibério mantinha milhares de escravos na ilha, maltratava esses escravos, cometia atrocidades inimagináveis contra eles, mantinha vários amantes jovens, né? E isso deu a Tibério todo um ar de mistério. Ninguém sabia exatamente como se comportava e como vivia o imperador romano. Também, por causa de sua doença, alguns contam que ele fica com o corpo todo marcado de pústulas, de feridas, né? E que isso o envergonhava muito e que por isso não queria aparecer em público. Tibério também, no fim de seu governo, começa a perseguir todos os seus herdeiros. Ele tinha mania de perseguição. Ele sentia que seus herdeiros o queriam matar para tomar o trono dele. Mas isso talvez nem fosse verdade, ninguém podia dizer que os herdeiros queriam matar o imperador. O que importa é que ele começa a persegui-los, vai matar vários de seus filhos e netos. Não é? Com essa matança, Tibério abre espaço para que um assuma o trono depois de sua morte. Em 37 depois de Cristo, com a morte de Tibério, o seu 4º neto, chamado Calígula, acaba assumindo o trono de Roma. Foi difícil para Calígula sobreviver à fúria do avô Tibério, mas Calígula conseguiu sobreviver a tudo isso, assumiu o trono e era muito querido pelas tropas. O governo de Calígula dura de 37 a 41 de Cristo, a 41 depois de Cristo. Tibério deixa para Calígula um governo bastante deficiente. Como Tibério não se preocupava com a administração pública nos últimos anos de seu reinado, Calígula pega uma série de problemas, dentre os quais a desorganização das tropas romanas. Ao assumir o trono, Calígula reorganiza o exército, Calígula aumenta o soldo das legiões, Calígula melhora a administração pública e inicialmente era venerado pelo povo. Ele era um imperador jovem, assumiu o trono com 25 anos de idade, todo mundo achava ele um sucesso, não é? E Calígula também assume o trono venerado pelos soldados. Quando Calígula era criança, Calígula era levado por seu pai, que era um grande general, para acompanhar os trabalhos militares. E desde aquela época os soldados tinham muito carinho por Calígula. Por isso mesmo o nome dele se torna Calígula. O nome verdadeiro era Caio, né? E ele passa a ser chamado de Calígula porque ele usava umas botinhas muito engraçadas, né? Quando era criança, e os militares então chamavam-no de Botinhas. Botinhas em latim é Calígula, né? Daí o nome dele. Então o início do governo de Calígula foi de esperança, todo mundo esperava muita coisa boa daquele governo. Mas Calígula vai sendo tomado lentamente por uma loucura. Né? Dizem que era apaixonado pela irmã Drusila, dizem que essa irmã, ao morrer, deixa para Calígula uma loucura completa. Né? Calígula, já a partir do seu 3º ano de reinado, começa a dar sinais de que não estava bem. É bastante polêmico o governo de Calígula.
Calígula começa a perseguição ao Senado, não aceita dividir o seu poder com os senadores, não é? Por isso começa a humilhar os senadores, chega ao ponto de taxar as esposas dos senadores de prostitutas, chega ao ponto de nomear o seu cavalo Incitatus como senador para humilhar o Senado e ainda dá ao cavalo um título no executivo do império. Ele nomeia o cavalo procônsul do império, ou seja, comandante de legiões, não é? Isso tudo torna Calígula uma verdadeira lenda. Até hoje os historiadores falam sobre ele, não é, com muita curiosidade. Que maluco era Calígula, não é? Por causa dessas coisas, por causa dessas loucuras, Calígula acaba perdendo o apoio que tinha. Ele mata alguns generais importantes, dentre os quais o general Macro, que o tinha ajudado a subir ao poder, né? E com isso ganha a irritação das tropas romanas. As legiões não aceitariam mais o governo de Calígula. Em 41 d.C., Calígula é assassinado com sua filha, a quem tinha nomeado herdeira do trono, para escândalo de todos. Uma mulher não poderia herdar o trono romano, e também a sua esposa, né? Então morre toda a família de Calígula. Com esse assassinato, é nomeado como novo imperador de Roma o tio de Calígula, Cláudio, que também dá nome a essa dinastia Júlio-Claudiana. Cláudio era sereno, um homem que conseguia administrar bem, era moderado, nunca achou que seria imperador, né? Alguns diziam que Cláudio bajulava Calígula com medo de Calígula matá-lo, e agora Cláudio cai de paraquedas no trono de Roma. Fará um bom governo, isso não se pode negar. Cláudio se afasta dos exageros, dos luxos, do despotismo exagerado, era um homem de hábitos considerados simples, não era grande comandante militar, não era grande conselheiro, não era grande político, portanto, um imperador mediano, mas que cumpria bem as funções do império. Cláudio tinha um problema, a sua esposa Messalina. Messalina era mulher geniosa, sempre querendo interferir no governo do marido, mulher de muitos amantes, mulher que nem sempre soube disfarçar os seus romances. E é por isso mesmo que Cláudio é obrigado a mandar matar a esposa, né? Cláudio permite que ela seja condenada à morte por adultério, não queria que isso acontecesse, mas a indiscrição de Messalina era grande demais, né? Cláudio aceitava os casos da esposa muito bem, mas não queria que ela fosse indiscreta, e ela teimava em manter as suas indiscrições. Com a morte de Messalina, Cláudio fica muito deprimido e acaba se tornando presa fácil para sua sobrinha, a princesa Agripina, mulher extremamente encantadora, mulher forte. As más línguas dizem que Agripina chegou ao ponto de matar seu primeiro marido para ficar viúva e seduzir o tio no momento de fraqueza e de depressão. De fato, Cláudio se casa com Agripina. Agripina já tinha um filho do primeiro casamento, era Nero, e agora Agripina começa a trabalhar para que Nero seja proclamado sucessor de Cláudio. Cláudio já tinha um filho do casamento anterior. Cláudio tinha um filho chamado Lúcius Britânios, menino jovem, de saúde frágil, mas que era o herdeiro do trono, né? Tudo vai conspirar contra esse rapaz. Pouco antes da morte de Cláudio, dizem que foi assassinado por ordem de Agripina. Muitos historiadores levam essa tese a sério, não é? Por isso nós também levamos a sério. E pouco antes da morte de Cláudio, Lúcius Britânios morre envenenado num jantar. Também atribuem esse envenenamento do herdeiro do trono, um menino de 12 anos, né, à madrasta Agripina. O que importa é que, na ausência de Lúcius Britânios, Cláudio acaba nomeando Nero, filho de Agripina, como seu sucessor, né? Pouco depois, Cláudio é assassinado.